E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo e hoje um vídeo especialíssimo. E olha que eu estou usando aqui uma palavra que talvez não traduza o quão importante eu considero essa entrevista, porque o ano passado eu tive a honra de convidar o comentarista da Rádio Sociedade da Bahia, meu conterrâneo Cássio Cardoso, e muitas pessoas pediram para que eu repetisse aquela fórmula de trazer o, um convidado que pudesse falar sobre geopolítica atrelada a outra ferramenta, outra ferramenta de análise. E já apareceu na tela aí, não é porque fez barulho e aí o Zoom troca automaticamente, mas é o meu convidado de hoje. Ele tem um canal que eu considero um dos melhores quando você quer saber sobre futebol das Américas. Não estou falando futebol brasileiro, estou falando das Américas, certo? De América do Sul, América do Norte, América Central, tudo. E se você for para o canal dele de geopolítica, você vai ver uma abordagem honesta. Isso, para mim, é muito importante. Uma abordagem honesta, sem paixão e que desperta o seu interesse pelo tema que é a geopolítica. Eu estou falando, sabe de quem? Do jornalista Josa Novales, que está aqui comigo. Josa, seja bem-vindo ao canal Wellington Calazans. Muito obrigado, Wellington, pela gentileza do convite. É uma honra estar aqui. Vamos debater aí sobre os assuntos esporte, guerra, o que você achar mais interessante. Pois é, vamos falar sobre tudo um pouco, né? E vai depender também, claro, da sua disponibilidade de tempo. Não vou aqui, não vou alugar você, como dizemos lá na Bahia. Falar em Bahia, não é? Hoje, aqui no momento em que estamos tendo essa conversa, temos que começar falando sobre o Esporte Clube Bahia, que é o pioneiro na Libertadores, o primeiro clube brasileiro a representar o Brasil na Libertadores da América, voltou ontem a disputar este importante torneio da região e eu considero que o Bahia fez um bom jogo, não é? Eu assistindo, eu fiquei impressionado com os quatro pulmões do Lúcio Rodrigues, que é muito bom. O William José fez o que o jogador tem que fazer, gol. Cauli entrou no jogo, só precisou fazer aquilo, né? Humilhar o adversário e praticamente deixar a bola para o William José fazer o gol. E o Bahia sofreu um gol que normal de contra-ataque ali, o Gilberto meio torto, porque não é bem a função dele de sair para o meio, ele é lateral direito. E mas eu gostei do que vi. Josa, foi que você viu ali naquele jogo de ontem, Bahia na verdade é The Strongest, que foi o jogo que foi lá, versus Bahia, e agora o jogo de volta. E o The Strongest continua sem perder de um time brasileiro há 13 anos agora, né? Exatamente, e claramente que deve perder na Fonte Nova, né? Esperemos que perca na Fonte Nova, isso é muito provável, né? Agora, eu, assim, expresso certo alívio, né, com a vitória com o empate, com o sabor de vitória do Esquadrão ontem, porque, de fato, eu estava muito preocupado com esse jogo. Muito preocupado, estava até uma certa tensão, né? 35 anos sem participação na Libertadores, eu acho que a preparação ali dos jogadores foi muito boa, né? A preparação mental dos jogadores foi muito boa. Eu sempre chamo atenção para este ponto, né? É necessário, né, fazer uma preparação mental do elenco para certos confrontos, para certos jogos. Ontem havia a questão da altitude que permeia dificuldades aí também e tal, enfim. E acho que no caso de ontem eu vi um time muito bem, enfim, preparado para esse confronto, né? Claramente que o Bahia teve a sorte do Strongest com 6 minutos perder justamente um dos jogadores mais experientes do elenco, né? Que é o Ursinho, né? Que acabou sendo expulso. Problema deles, não é problema do Bahia, evidentemente. O Bahia soube lidar muito bem com isso. Poderia trabalhar um pouquinho mais a bola ali no que a gente chama de segundo terço do campo, tal, que é aquela parte mais do meio de campo, para evitar, por exemplo, aquele gol de contra-ataque, mas faz parte, né? É aquele gol de contra-ataque, porém, que o Bahia leva, ocorre em virtude de que o Bahia postula um tipo de jogo, Wellington, tão preponderante, tanto protagonismo, né, com tanta personalidade em campo, que ainda que tenha levado aquele gol, né, o Bahia soube colocar o Strongest nas cordas, né, soube ter o domínio mental do confronto dentro de campo, né, justamente pela aquela maneira como jogou. Se estivesse jogando, por exemplo, no segundo terço, totalmente no campo de defesa, poderia perfeitamente não ter levado aquele gol.
mas poderia também não ter submetido o Strongest a uma pressão psicológica muito forte, como aconteceu no jogo de ontem. Então, acho que foi perfeita a maneira como o Bahia jogou, a atitude do Bahia. Fiquei muito feliz e acho que é muito provável que agora consiga não somente se classificar na Fonte Nova, mas se classificar também com a vitória diante da equipe, diante do mais forte da Bolívia. Pois é, mas quando eu falei que ele não perde de brasileiro lá na Bolívia, né? Com Sim, aquela altitude é ali verdade. é bem Desculpa. complicado. A Desculpa. altitude, sim, são É, 3.667 metros de altitude, não é isso? Alguma isso coisa assim. mesmo. É, Exatamente. Exatamente. O Strongest perdeu, por exemplo, do Grêmio na Libertadores passada fora de casa. Não perdeu jogando muita bola, inclusive, mas perdeu. Então, a questão é dentro de casa. Segue a não perder dentro de casa, evidentemente. Né? Agora, esse time daria mais problemas para o Bahia se fosse com o técnico anterior, Rescalvo, que estava no comando. Não acho que, a partir de agora, as coisas sejam tão difíceis para o Bahia. Esperemos, né? Esperemos. Está tudo, assim, tudo sob controle do esquadrão para conseguir passar para a próxima etapa da Libertadores. com certeza, e com o apoio da torcida, todos os ingressos já foram vendidos. É realmente algo que vai ser bonito de ver. Lá em Salvador, a saída do time para a Bolívia foi uma festa espetacular. As imagens que eu tive a oportunidade de assistir me impressionaram. Eu que sou torcedor do Bahia, assim, eu digo, nossa, como é bom torcer para o Bahia. Então, mas você é torcedor de outro time, não fique chateado, porque eu estou falando somente sobre o Bahia aqui com o Josa. Nós vamos falar sobre futebol, nós vamos falar também sobre geopolítica. O Josa Novales é o meu convidado para esta conversa de hoje. Eu peço para que você curta, comente, compartilhe e também dê a sua opinião para que nós possamos ampliar o alcance deste vídeo e possamos levar esta conversa para mais e mais pessoas. Quem pode, obviamente, contribui com o Pix, porque isso fortalece o nosso trabalho. Josa, o futebol é uma paixão que movimenta não só o brasileiro, movimenta o mundo. A Copa do Mundo, por exemplo, continua sendo um evento que mobiliza praticamente todo o planeta e grandes marcas disputam hoje a presença como patrocinadoras e exposição atreladas à Copa do Mundo. No entanto, nas últimas décadas, nós temos observado que a Copa do Mundo de futebol ela tem sido usada como ferramenta de política. Times que são proibidos de participar das competições, como quando eu falo times, eu falo não só de seleções, mas eu falo também de clubes em outros eventos internacionais, não é? Países que são barrados, enquanto vemos o favorecimento de outros em situações até bem estranhas ao mapa, como o conhecemos. Eu vou citar aqui dois exemplos claros para que eu passe a palavra para você. Nós temos a Rússia, que foi barrada, banida de competições, e os atletas russos perderam grande possibilidade de apresentar o seu futebol, de fazer bons contratos em outros países e etc. Isso por causa da guerra na Ucrânia. Por outro lado, nós temos Israel, que é condenado, as autoridades de Israel são condenadas pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, mas Israel participa de eventos na Europa, não é? Um país que fica numa região fora da Europa para não porque Israel é Oriente Médio, mas é bem complexa a geografia de Israel. Talvez tenha sido criado exatamente com esse propósito de ser complexa aquela geografia de Israel. Mas eu queria saber de você se a FIFA proíbe que a política tenha alguma ingerência sobre o futebol dos seus países, como evitar que a FIFA exerça essa ingerência na política? Exatamente, né? São vários paradoxos, né, que a gente tem aí neste caso, né? A FIFA, historicamente, ela sempre se manteve um pouco por fora disso. Claro, a política sempre esteve presente de uma maneira ou de outra, mas a FIFA sempre foi uma entidade muito poderosa, né, que conseguia ficar, enfim, a parte em relação a alguns acontecimentos, né? Tivemos, por exemplo, uma Copa do Mundo na Argentina, né, que, enfim, havia muitas torturas naquele momento. Na Argentina, tivemos a Copa do Mundo, sem nenhum problema, aconteceu. O Cruyff, né, o holandês, não foi para a Copa do Mundo, né, no momento em que a sua seleção poderia ganhar um título, ele não foi. Para mim, é um exemplo raro de um jogador de futebol, né, que poderia ser campeão, mas resolveu não ir em virtude da Copa do Mundo.
ser no local que ele julgava que não era apropriado, a FIFA não se importava com aquilo, a FIFA nunca se importou com nada, né? Só não tivemos as duas Copas do Mundo na época da Segunda Guerra Mundial, em virtude da impossibilidade, né, das seleções jogarem, não fosse por isso, teríamos as Copas do Mundo, né? Então, a FIFA sempre se manteve um tanto quanto fora disso daí. A FIFA tem 213 seleções, né? Enquanto a ONU, por exemplo, tem apenas 197 países, enfim, reconhecidos, né? Então, isso mostra, por exemplo, como a FIFA sempre tentou deixar de lado essas questões políticas. Curiosamente, ela vem sendo instrumentalizada também pelo Império, pelos Estados Unidos, pelas potências europeias neste momento, contra determinadas nações, neste caso especificamente contra a Rússia, né? E é uma vergonha total, né? O que a FIFA fez com a Rússia, com os clubes russos, a partir de 2022 foi algo inacreditável, né? Permitiu com que os jogadores e os técnicos pudessem sair sem nenhum problema da Rússia, no primeiro momento, dentro do que se chamou de suspensão de contrato, né, que poderia durar muito tempo, que praticamente era o fim dos contratos. Alguns contratos que eram suspensos, por exemplo, eles terminariam depois que terminasse a suspensão. E mesmo a suspensão, que foi determinada por alguns meses, ela foi depois prorrogada, né, até, por exemplo, enfim, até meados do ano passado. Então, vários profissionais que tinham contrato simplesmente deixaram os clubes russos. E o curioso disso é que quando os clubes contratam esses profissionais, no caso especificamente dos russos, isso é ainda mais relevante, né? Esses profissionais ganham um valor, recebem um valor quando chegam ao clube, né? E mesmo esse valor eles não precisaram devolver para os clubes russos quando eles deixaram os clubes russos. É impressionante. Havia um processo de fortalecimento de algumas equipes no futebol da Rússia, que culminava também com um processo de fortalecimento da seleção, que visava, inclusive, a Copa do Mundo de 2024, né? Então, depois da Copa do Mundo, a Rússia houve um entendimento ali da federação de que era necessário fazer investimentos no futebol, investimento de construção de jogadores, de centros e assim por diante. Alguns clubes começaram a fazer esse trabalho juntamente com a federação. Tudo combinaria, né, com uma seleção muito mais forte em 2024 e também combinaria com clubes russos muito mais fortalecidos para as disputas das competições da UEFA, né? E o clube que estava se projetando para ser um grande disputante, neste caso da UEFA Champions League, era a equipe do Zenit de São Petersburgo, né? Então, houve também ali, com essas ações aí da FIFA, uma destruição completa desse projeto, né? Total, né? Para você ter uma ideia, Wellington, em relação, por exemplo, à Copa do Mundo, havia uma compra de direitos, né, de transmissão, né? E parte desses direitos de transmissão enfim, não foi permitido, né, que eles transmitissem a Copa. E todas essas sanções ao futebol e aos clubes russos também se estendeu, como você sabe, né, ao esporte no geral, né, através do COI, que é outra entidade que também vem praticando essas ações contra a Rússia. E os gatinhos da Rússia. Havia uma competição de danças, teatral de danças de gatinhos, né? Então tinha gatinho de todos os países. Os gatinhos russos, eles foram sancionados, velho. Eles não puderam participar das competições. E aí, se não me engano, a Polônia, algum país assim, falou assim, não, a gente leva as equipes de gatinhos russos para participarem. Não é permitido também. Então, os gatinhos russos não foram permitidos. Enfim, os clubes, todo o esporte russo foi eliminado da Olimpíada. E aí a gente não teve... A Olimpíada ficou sem graça, né? Ficou sem graça sem a Rússia. Ficou sem graça, assim como a Copa do Mundo, de certa forma, menos, né? Porque a Rússia não tem essa força toda no futebol. Agora, ao mesmo tempo que teve essas sanções à Rússia, como você disse, não teve sanções a Israel. A primeira questão sobre Israel é o seguinte: a despeito de estar localizado naquela área, né? Israel, assim, os clubes israelenses, eles não teriam tantos problemas assim em jogarem em algumas nações. Por exemplo, qual é o problema que Israel teria em jogar na Arábia Saudita? Qual é o problema que Israel teria em jogar no Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, no Bahrein, no Catar? Né? Problema algum, porque há uma segurança muito forte ali, né? Poderia eventualmente ter um problema de jogar em Gaza, na Cisjordânia, eles controlam, inclusive a polícia desses dois locais, né? Poderia ter um problema jogar no Líbano? Olha, daria para criar ali uma situação de segurança que permitiria esse jogo sem nenhum problema. Não seria caro, né? Não seria custoso. Então, Israel jogar na Europa não tem o menor sentido, tá? Não tem a menor lógica, tá?
Então, assim, além disso, né, a não suspensão do esporte israelense, e neste caso do futebol israelense, mostra o duplo padrão, né? Mostra que a FIFA foi totalmente, enfim, se perdeu nessa questão política, né? Infelizmente, hoje é mais um instrumento de dominação, né, utilizado aí contra o futebol e contra o esporte russo especificamente, né? E isto mostra claramente o poder do futebol e do esporte como armas políticas. Olha, Josa, apenas para complementar a sua informação, eu gostaria de dizer a você que está assistindo a este vídeo que Israel, de 2023 até aqui, matou mais de 400 atletas e profissionais ligados ao esporte da Palestina. Jogadores de futebol, 150 atletas de futebol foram mortos pelos ataques de Israel na Palestina. E Israel não foi punido pela FIFA nem pelo COI. E isto é vergonhoso. Aqui não estamos falando de simpatia por A, por B ou por C. Aquilo que o Josa falou. São dois pesos e duas medidas? Onde é que está a ética nisso? Não existe ética quando você ignora um genocídio em curso praticado por um país e até contempla este país brindando com a vitrine europeia, quando, no caso da Rússia, que fez uma guerra preventiva, e agora o tempo mostrou isso, e nós vamos falar sobre esse tema já na sequência, quando Donald Trump procura Vladimir Putin para negociação de paz, ignorando a Europa e a própria Ucrânia, ele vê que a Rússia fez o que tinha que ser feito. Se a Rússia não tivesse agido como agiu, hoje não existiria mais Rússia, seria aquele projeto atlanticista de divisão da Rússia em 17 estados. Então, a FIFA tem sim responsabilidade por esses crimes, assim como o COI. Então, e isto é a minha opinião, não é a opinião do Josa, que apareceu aí na tela agora para você. Mas agora, Josa, quando eu lhe perguntei como evitar que a FIFA e o COI, né, que são os principais organizadores dos grandes eventos que mobilizam o planeta, eventos esportivos, como evitar que eles interfiram na política, eu gostaria que você fosse um pouco mais cirúrgico nesta resposta, porque a partir daí nós vamos entrar na questão da geopolítica mesmo, como eu já antecipei. Como evitar? Olha, Wellington, é muito difícil, né? Evitar que essas instituições não sejam hoje instrumentalizadas politicamente. Porque todas as instituições elas estão sendo utilizadas politicamente. Todas as mais importantes da política, da geopolítica, né, estão sendo utilizadas. A ONU, historicamente, é utilizada. A ONU hoje, ela, em vários aspectos, ela é desnecessária, né, precisa ser refundada em vários aspectos, né? Percebe-se que agora com a chegada do Trump ao poder em Washington, percebe-se talvez uma, enfim, digamos assim, radicaliza-se a posição dos Estados Unidos em relação à ONU e a essas entidades. Eles deixam mais ou menos claro, escancaram, né, que essas entidades que surgiram a partir de Bretton Woods, né, a partir de Alta, essas entidades talvez sejam desnecessárias neste momento para o Império, né? Então, enfim, eles as utilizam. Se utilizam a ONU e todos os outros organismos internacionais, também vão utilizar-se da FIFA e também do COI. Porque, na verdade, o dinheiro que controla as principais instituições mundiais também controla a FIFA e também controla o COI. Mesmo situações como a corrupção que estão nesses organismos internacionais estão, evidentemente, em organismos como o COI e como a FIFA, que são extremamente corruptos, né? Extremamente corruptos. Aliás, como o futebol também é extremamente corrupto. O mundo do futebol é também profundamente corrupto, mas essa é uma outra questão, a gente poderia até no outro momento falar sobre isso. Então, eu acho muito difícil, né? A possibilidade mínima de que isso possa acontecer, né? Haver por exemplo, no caso da política, né, da geopolítica, nós temos hoje a formação de um bloco que é o BRICS, né, que no caso é ainda uma entidade econômica, né, ainda sem um delineamento perfeito, um delineamento mais claro,
mas é uma entidade econômica que eu suspeito que em algum momento possa também se transformar numa entidade política. Mas normalmente é uma entidade econômica, tá? Já é alguma coisa. E a partir dessa entidade econômica, né, dá para se tirar algum tipo de proveito. Claramente, se as nações souberem utilizar, né, se utilizar de uma entidade como os BRICS, podem perfeitamente tirar vantagem disso. Se um Brasil, por exemplo, souber utilizar-se do seu papel dentro da geopolítica mundial, né, estando dentro do guarda-chuva dos BRICS, poderia perfeitamente tirar muitas vantagens disso, inclusive políticas. Tal. Então, cabe também às nações saberem tirar proveito. Mas temos nos BRICS, por exemplo, a possibilidade de uma reação, né, que pode ser inicialmente uma reação econômica, que vai, evidentemente, ativar, num certo momento, uma reação política. Né? Agora, no caso do esporte, eu acho mais complicado, né? Por quê? Porque você não tem, por exemplo, uma formação de blocos, por exemplo, você não tem, ainda todos estão contra a Rússia, de certa forma. Você não tem, por exemplo, nenhuma nação, né, que se volta, neste momento, a defender a volta dos clubes russos às Champions Leagues ou às competições internacionais. Então, é um pouco mais complicado, né? No caso do COI, neste momento, eles estão avaliando a possibilidade do retorno do esporte russo, em virtude de que entenderam que tiveram um prejuízo de qualidade muito, muito sério, né? E, neste caso, estão avaliando. Agora, no caso do futebol, eu acho ainda mais difícil. Muito obrigado. Estou conversando aqui com o jornalista Josa Novales. Eu recomendo que você faça uma busca rápida aí no YouTube para encontrar os dois canais do Josa, um que ele fala especificamente sobre futebol e o outro que ele fala sobre geopolítica. Daqui a pouco o Josa vai dizer para você como encontrá-lo, não só no YouTube, como em outras redes sociais. E certamente a Amanda Rabuski vai disponibilizar os links que darão acesso aos canais do Josa Novales. Eu peço que você curta, comente e compartilhe este conteúdo para que possamos ampliar o alcance e quem pode, apenas quem pode, não é nenhuma extorsão aqui, contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Josa, vamos falar um pouco sobre essa questão da Ucrânia, porque eu já praticamente introduzi o tema quando fazia abordagem sobre a FIFA e COI com você, e temos aí uma guerra que pode estar conhecendo o seu final, na medida em que o grande patrocinador da Ucrânia, os Estados Unidos da América, agora sob a gestão de Donald Trump, que iniciou em 20 de janeiro deste ano, passa a não mais querer manter a guerra e procurou unilateralmente Vladimir Putin para uma conversa sobre o fim das hostilidades. Obviamente que isso feriu de morte o orgulho europeu, que se sente como uma pessoa traída, né? Que aí começa a resgatar tudo de bom que ela é e a ingratidão do outro, aquela velha questão existencial, assim como o Volodymyr Zelensky, que criou o hábito de viver fácil pedindo e recebendo tudo que pedia. E como toda criança que recebe tudo que pede ficou mal criado e não sabe como se sair desse vício de receber tudo fácil. Josa, como é que você analisa, e já que você mencionou aí a possibilidade do Brasil ver nos BRICS uma, um caminho seguro para se firmar economicamente e politicamente no contexto internacional, como é que você vê este conflito para que o Brasil se posicione como um país que passe a jogar um protagonismo internacional relevante? Bom, em primeiro lugar, importa falarmos aqui que o Brasil está se afastando muito dos BRICS, né? O Brasil está se afastando da China, o Brasil está negando a rota, né, da Rota da China, o Brasil está o Brasil está se afastando também da Rússia após, né, a negação da entrada da Venezuela nos BRICS. O Putin deu uma declaração que aquilo foi um vexame para o governo brasileiro, né? Foi um tapa na cara do governo brasileiro com muita sutileza, aquela fala do Vladimir Putin naquela ocasião. Então, o que ocorre é que o Brasil está perdendo uma grande oportunidade histórica de bancar sua soberania, né, digamos assim. Se há uma maneira de um país como o Brasil, uma maneira de um país do sul global conseguir, né, bancar sua soberania,
dentro do guarda-chuva, sob o guarda-chuva dos BRICS, né? A prova disso foi a importância que o Brasil mostrou ao negar a entrada da Venezuela, né? Enfim, isso só foi permitido porque o Brasil está numa entidade que permite ao Brasil, né, expressar o seu tamanho, a sua grandeza, né? Só que eu não vejo hoje, neste momento, na política brasileira, na diplomacia brasileira, eu não vejo um trabalho interessante para a construção da soberania. Muito pelo contrário, né? O que me cansa muito com o meu país é o fato de que o Brasil não sabe tirar proveito da sua situação, do seu tamanho, né? Porque o Brasil poderia perfeitamente jogar com os Estados Unidos pelo fato de estar nos BRICS, né? Olha, se você... mas os Estados Unidos podem colocar, por exemplo, as sanções, podem pressionar ainda mais o Brasil. Quanto à pressão, eu queria saber como pode ser uma pressão maior, né, exercida ao Brasil do que a exercida no governo do Biden. O Brasil foi pressionado como raramente foi feito na história. Né? Foi uma pressão por um governo que era, digamos assim, aliado do governo brasileiro, que de certa forma é assim que funciona. Hoje temos um partido aqui no poder no Brasil que tenta funcionar como se fosse o Partido Democrata dos Estados Unidos. Né? Então nós tínhamos ali, por exemplo, um alinhamento, né? E o governo brasileiro que tinha no governo estadunidense um aliado, né, foi pressionado como poucas vezes na história. Né? Então não é o Trump que está pressionando o Brasil neste momento, e ele pode perfeitamente exercer essa pressão futuramente. A América Latina, como sabemos, é o quintal dos Estados Unidos, na visão dos Estados Unidos. Né? Então o Brasil poderia perfeitamente utilizar-se da sua posição para falar, olha, se vocês vão me impressionar, eu vou facilitar as coisas com os BRICS, né? Eu vou aprofundar as relações com a China, eu vou aprofundar as relações com a Rússia. Não, o Brasil não faz isso. Né? Não faz. O Brasil, neste momento, se afasta de quem poderia ajudar o Brasil a crescer, evidentemente, né? Numa relação dialética, o Brasil também ajudaria a China e a Rússia no seu crescimento, claro. Novamente, né? Novamente a cena para um império que nunca se preocupou com o desenvolvimento do Brasil, nunca se preocupou com os interesses do Brasil, evidentemente, e, de certa forma, a gente pode resumir da seguinte maneira: um império em que não dá para confiar. Não é possível confiar nos Estados Unidos. Não dá para confiar nos Estados Unidos, né? E o Putin já entendeu isso, que não dá para confiar na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil não consegue entender. Quanto ao conflito na Ucrânia propriamente, se você permite, eu estou falando muito, me desculpa, eu falo muito, né? Mas sobre a questão da Ucrânia, antes de quaisquer coisas, importa muito que as pessoas entendam algo muito importante. Você disse aí no começo, né, que a Rússia fazia ali uma guerra defensiva e que agora a gente está vendo isso claramente. E é verdade, né? E para que as pessoas que não estão acompanhando muito esse conflito entendam, é mais ou menos o seguinte: houve um confronto, a partir de 2014, especialmente, ele se aprofundou entre a Ucrânia, né, e algumas regiões ali do sudeste do Donbass, né, especificamente Luhansk e Donetsk, né. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo massacradas completamente. As pessoas daqueles locais queriam um maior respeito, enfim, os lugares mais ricos da Ucrânia. Hoje todo mundo está falando da riqueza desses locais. Ora, o paradoxo do caso é que os locais mais ricos da Ucrânia eram os locais que não tinham investimento nenhum da Ucrânia. Depois do fim da União Soviética, aqueles locais ficaram completamente abandonados, as estradas não tinham reformas, não tinha nada, tudo jogado ali, né, as traças ali. Então, as pessoas começaram a reagir, pegaram armas e lutaram pela independência de Donetsk e de Luhansk. Os grupos que pegaram armas conseguiram parcialmente estabelecer ali a independência de uma parte de Donetsk e uma parte de Luhansk. Ok. Então, veja, a Ucrânia, a partir do Euromaidan, a partir de 2014, começou a construir, juntamente com a OTAN, assim, fortificações em todo o Donbass, as chamadas cidades-fortalezas. Para as pessoas terem ideia disso, Marinka era uma cidade-fortaleza em que as ruas de Marinka funcionavam, cada rua de Marinka funcionava com uma pequena fortificação. Né? Era muito difícil passar por Marinka. Para vocês terem ideia, foram anos e anos investindo na construção dessas cidades-fortalezas. Entendam, aqueles grupos que tomaram o poder em Luhansk e também Donetsk, eles não tinham condição de ampliar o seu domínio para o restante de Donetsk e de Luhansk. E este é o entendimento que havia em Kiev. Tá? Então, veja, eles estavam apenas numa situação defensiva de tentar guardar aquilo que eles conseguiram, né? Tentar proteger aquela situação que eles conseguiram. Estavam, portanto, numa posição de defesa, uma posição defensiva, guardando essa posição. Então, eles não queriam avançar, porque eles sabiam que não tinham condição de avançar. Ainda com que
que tivesse o apoio russo, dificilmente fariam isso, porque sabiam que não a correlação de força não permitiria. Tá. Então, por que a partir de 2014 a Ucrânia e a OTAN construiu tantas cidades fortalezas, tantas fortificações na parte oeste do Donbass? Não foi para enfrentar esses grupos, foi para enfrentar a Rússia. Eles estavam preparando, né, a Ucrânia para a chegada da Rússia o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, nunca cessou a política de agressão às populações que estavam em Luhansk, Donetsk e outras áreas ali do Donbass. Então, a Ucrânia esperou. A Ucrânia contava com a invasão da Rússia, né? Então, a questão era, vamos provocar até o limite, né? E o limite absoluto dessa provocação. Se a Rússia não entrar aqui na Ucrânia, a gente vai assassinar os russos, ucranianos pró-russos, vamos destruir a memória, enfim, histórica com a União Soviética, com o Império Russo também. Vamos destruir tudo, vamos impedir-los de falar russo, vamos tirar os livros de russo das bibliotecas, né? Pessoas que não falam ucraniano, vão fazer tudo isso. E o limite vai ser, se a Rússia não invadir, vamos colocar a OTAN aqui nesse espaço aqui, para que a Rússia invada. Então, fizeram de tudo para chamar a Rússia. Então, não dar agora para praticar desonestidade, de ficar falando que foi uma invasão da Rússia para tentar atacar a Ucrânia. Você entrou naquele local porque foi preparado todo um contexto para isso. Houve um cenário de preparação. Então, quem começou tudo isso foi a Ucrânia e foi a OTAN. O contexto da guerra neste momento mostra que é muito provável que cheguemos, sim, a um final, em virtude do entendimento, né, do presidente dos Estados Unidos de que é necessário parar de gastar dinheiro ali, né? É necessário parar de gastar dinheiro com a Ucrânia. Dentre outras coisas, porque, se for necessário, precisamos preparar a máquina, azeitar a máquina, né, para o ataque a um outro grande inimigo, que eu suspeito neste momento até que talvez não ocorra tão cedo. Mas houve entendimento de que não dá para bancar essa guerra na Ucrânia, porque o nosso inimigo é outro, né? Contudo, Elton, só para finalizar, o próprio Trump, ele precisa se cuidar, tá? Porque a pressão dentro dos Estados Unidos para que pela indústria bélica, para que os Estados Unidos continuem patrocinando os conflitos, é muito grande, né? Hoje temos vários cenários de conflitos no mundo, mas a gente tem também um cenário de um conflito obscuro e perigoso lá nos Estados Unidos. E, em virtude disso, o Trump também hoje corre risco no seu mandato em Washington. Antes de tudo, Josi, eu quero dizer que você não fala muito, não. Você fala o que tem que ser falado. Você foi convidado porque nós queremos ouvi-lo. Porque se fosse para eu ficar falando aqui, eu não iria convidá-lo, eu iria ficar falando, fazendo vídeos, monólogos aqui. Mas eu estou muito feliz com a sua presença. Estou conversando aqui com Josa Novales, para você que chegou agora. Este vídeo é uma continuação de uma expectativa que foi criada o ano passado, quando eu trouxe o Cássio Cardoso, da Rádio Sociedade da Bahia, para falarmos um pouco sobre esporte, sobre cultura, sobre política. E hoje estou falando sobre esporte, especialmente futebol e geopolítica, porque o Josa Novales tem dois canais aqui no YouTube que são voltados para esses dois temas e os dois com trabalhos assim espetaculares. Eu recomendo absolutamente para você, tá bom? Eu peço que você curta, comente e compartilhe para que possamos ampliar o alcance e quem pode contribuir com o Pix para que o nosso trabalho seja cada vez mais frequente. Eu, Josa, gostaria de falar com você sobre uma situação que poucas pessoas costumam fazer abordagem como eu gostaria. Mas como eu sei que você tem conhecimento sobre o caso, e a nossa pauta ela foi apenas isso, vamos falar sobre política, sobre geopolítica, perdão, e sobre futebol, não houve assim uma coisa determinada. Eu gostaria de falar com você sobre um acontecimento que tem marcado o futebol brasileiro atualmente e que pode também ter aspectos positivos e outros muito negativos, que é a questão da presença internacional através das SAFs, né? que, que são as sociedades anônimas de futebol, não é isso? E o meu próprio time, né, que é o Esporte Clube Bahia, a torcida votou a favor da aquisição do clube, 90% do clube, é,
pelo grupo City, que tem aí um know-how enorme internacional e etc. Tem o Manchester City na Inglaterra, que tem sido sempre usado como uma boa referência. Mas tem o Girona na Espanha, tem outros clubes, o próprio Bolívar, né, que começou muito bem ali, que não é bem do City, mas é uma espécie de parceria com o Grupo City. E como é que você enxerga? Porque temos o Botafogo, né, que era um clube que estava falido, e aí a SAF do Botafogo, ninguém sabe o que é aquilo, né? O jogador esquenta ali a camisa do Botafogo, depois sai e é vendido por um preço estranho e chega também com valores que o Botafogo não teria condição de sequer pensar em adquirir se fosse uma empresa responsável. Atenção, estou falando sobre gestões responsáveis. Temos o caso do Cruzeiro, que o Ronaldo engordou para vender e agora foi adquirido por um torcedor, né, que é empresário, mas que também está fazendo coisas muito difíceis para que nós possamos entender. Recentemente houve uma denúncia de lavagem de dinheiro de um grupo do tráfico de cocaína no Brasil, e não apenas esse, outros crimes também, mas enfim. E temos o Vasco, que foi uma SAF com uma empresa que era laranja da laranja, da laranja, da laranja, da laranja, que não tinha nada absolutamente. O Vasco está numa situação extremamente delicada. E temos os desafios dos clubes, que para que possam ser mantidos com um orçamento enxuto e etc e tal, primeiro esbarram sempre na figura do Cartola, né, aquele personagem que se utiliza do clube para a autopromoção, ou para o enriquecimento rápido também, mas também o amadorismo diante dessa possibilidade que as SAFs trazem. Tem uma SAF muito bem sucedida e pouco comentada, que é a do Fortaleza, não é? O Fortaleza é, tem uma SAF interessante, porque o próprio ex-presidente é, formulou isso e não confiou em transferir essa responsabilidade para terceiros, para estranhos. Ele é torcedor do Fortaleza, então ele certamente irá fazer o melhor pelo Fortaleza ali. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre as SAFs, o soft power que é usado, né, também dentro do futebol, e como os países enxergam essa possibilidade de, pela via do futebol, é, promoverem a manipulação da cultura popular brasileira, que é o futebol. Olha, a questão da SAF é de uma complexidade absurda, mas é tão complexa como também como também somos configurados, como está configurado hoje o clube, o modelo associativo. O clube grande no futebol brasileiro, na minha opinião, ele tem toda a condição de lidar com todos os seus problemas, né? Quando eu fiz todo aquele trabalho de viagens pela América Latina para conhecer futebol, conhecer as experiências bem-sucedidas, como que se trabalhava em categoria de base, o que dava certo, o que não dava certo, o que fazia um clube pequeno virar um clube médio, virar um clube grande cair, virar um clube médio pequeno, tudo isso, né? Era justamente para tentar entender a fundo como é que enfim, como é que poderia trazer, como é que o Brasil poderia sair, alguns clubes brasileiros poderiam sair de problemas, né? Eu diria para você que gestão daria conta de tudo. Uma boa gestão, uma gestão eficiente, com a busca da prática da excelência, resolveria todos os problemas. Claramente que é construída uma narrativa de que não dá certo para o torcedor, de que não dá certo, não tem o que fazer, e a única solução é a SAF. O torcedor é o menos culpado disso, evidentemente, porque ele é levado a acreditar. Não somente em virtude da narrativa que é criada, mas também em virtude daquilo que ele acompanha ao longo do tempo. Ele está percebendo que o seu clube não consegue nada, está caindo de divisão, não há solução, não há nada, não há uma luz, né, ao fim do túnel. Então, ele é levado a acreditar que a SAF pode resolver. Então, é dentro do desespero do torcedor, desespero que mora nas emoções do torcedor, né, que nasce essa ilusão, né, de que a SAF pode resolver. Pode, evidentemente, resolver. O fato é que tanto o modelo associativo como a SAF podem ser interessantes. Podemos ter os dois modelos. Podemos ter SAF e podemos ter o modelo associativo. Os dois podem ter, por exemplo, podem ser perfeitos ou buscar a perfeição. Os dois podem ter problemas. A questão é
Não dá para deixar de ser um modelo associativo, virar uma SAF e continuar tendo problema. Por que virou SAF, então? O Vasco, claramente, você foi muito bem, o Vasco resolveu virar SAF de uma empresa que era bastante complicada. Por exemplo, o dirigente vascaíno que levou esse acordo ao fim, depois, né, descobre-se que ele ganha, né, muitas coisas lá nos Estados Unidos por parte dos empresários, né, ligados à SAF. Então, o Vasco da Gama hoje está vivendo um cenário, né, muito semelhante ao que era antes da SAF. Não mudou nada, continua terrível. O Cruzeiro, quando ele caiu para a segunda divisão, eu posso falar dessa experiência que ela ficou pública. Eu fui chamado ali pelos dirigentes do Cruzeiro naquela ocasião para que fizéssemos um projeto. E eu chamei um amigo meu italiano, né, que tem uma tratativa com todos os presidentes de clubes da Itália, 18 presidentes de clube, mais vários diretores, e os 20 presidentes da Série B do futebol italiano. Traríamos jogadores brasileiros desconhecidos para o Cruzeiro, outros jogadores, e seria parcialmente pago pelo Cruzeiro. Em alguns casos, esses jogadores chegariam de graça, emprestados e tal. Enfim, e também eu fiz todo um plano, fiquei uma semana fazendo um plano do que seria a reformulação da categoria de base do Cruzeiro. Uma semana. Apresentei isso lá para os dirigentes, e eles simplesmente, um olhou para o outro, tal. A gente conversa com você depois. Quando falaram conversa com você depois, eu já peguei e falei, não vai dar certo isso daí. Não vai dar certo, eu já tinha outras experiências. Como dirigente de futebol, eu já me reuni com alguns em alguns momentos. É impressionante o modus operandi dele, a maneira de pensar, o jeito de pensar, o que falam. Para você ter uma ideia, o Flamengo, quando ele foi buscar o Jorge Jesus, ele foi a Portugal se encontrar com o Jorge Jesus. E ele vai, os dirigentes do Flamengo ficam num hotel lá em Lisboa. E aí, quando o Atlético Mineiro eles vão buscar o técnico lá em Portugal, eles ficam no mesmo hotel, né? Simplesmente no mesmo hotel. Todas as outras viagens que o Flamengo fez a Portugal, os dirigentes do Flamengo ficaram no mesmo hotel. Quando eu me encontro com dirigentes para tentar fazer alguma coisa tal, geralmente é no jantar. Wellington, é impressionante. Eles comem a mesma coisa. Eles pedem sempre o mesmo prato. O jeito de falar, o que vai falar, a abordagem é tudo igual. Parece que é uma mesma mente, é impressionante, né? Então, o que acontece? No caso do Cruzeiro, claramente não precisava virar SAF, porque um clube como o Cruzeiro caindo para a segunda divisão tem toda a condição, por exemplo, de acionar patrocínios, né? Formar uma equipe mínima para voltar para a primeira divisão. Só que tinha uma dívida, tá? A dívida era muito grande. Veja, no futebol, há uma generosidade muito grande dos bancos, né, das instituições financeiras com o clube de futebol. Se o clube de futebol se dispuser a pagar o mínimo, está tudo muito bem. O Corinthians é um exemplo disso hoje. O Corinthians deve 2 bilhões. 2 bilhões. Ninguém no Corinthians fala em virar SAF. E as coisas caminham no Corinthians de tal jeito que é muito provável que o Corinthians saia de uma crise financeira antes do que o São Paulo. É muito provável que o Corinthians consiga títulos importantes antes do São Paulo conquistar. Ninguém fala em SAF no Corinthians, e aí, ao mesmo tempo, um clube que está dando certo. Começa a ver um boicote a certos processos internos, né, que me faz desconfiar que querem levar o processo do Atlético Mineiro. Que no Atlético Mineiro sucatearam muito o clube de uma maneira brutal, e aqueles que participavam desse sucateamento viraram os donos do clube, né? No Palmeiras, neste momento, eu vejo algo semelhante sendo construído pela Leila Pereira. Tá? Então, o que acontece neste caso é que tanto o modelo associativo como a SAF podem funcionar. Né? O que me incomoda é, virou SAF, por que não funciona? Tem de funcionar. No modelo associativo, eu vejo, por exemplo, hoje um Corinthians, né, numa condição de recuperação, por incrível que pareça. Né? E vejo o São Paulo mais distante dessa recuperação. Porque no São Paulo também, talvez esteja em curso já, um processo para transformar o clube SAF. E a questão que eu coloco é o seguinte, por que esses dirigentes querem transformar as suas associações em SAF? O que esses dirigentes estão ganhando e que ninguém está sabendo? É um outro ponto que eu gostaria assim, de saber. Né? Quanto às SAFs propriamente ditas que foram criadas, né? No caso especificamente do Bahia, né? Vamos falar aí rapidamente do Bahia, no caso, eu vejo assim, o City, o Manchester City, ele é um clube relevante. A relevância do Manchester City foi construída há alguns anos atrás.
né? Se nós pegarmos, historicamente, o que é um clube e outro, o Bahia é o clube mais importante do Grupo City. É o mais importante. Só que a maneira como o Grupo City, né, mantém essa relação com o Bahia, eu não aprecio. Eu acho que está faltando um pouco mais de entendimento do que é o Bahia. Está faltando um dimensionamento maior do que é o Bahia. E acho que isso se materializa, sobretudo, numa política, não necessariamente de investimento, porque até que fazem investimento e tal, mas uma política de indiferença aos processos que são tocados no clube. Então, por exemplo, o Renato Paiva estaria até hoje lá se não pegasse o boné como técnico, né? E o técnico Ceni, que é um técnico que pode virar um dos melhores do Brasil, ele é confuso, ele tem questões, né? Para virar esse grande técnico, ele precisa dialogar com alguns monstros que estão dentro dele, né? Com o ego dele, que às vezes é do tamanho de Júpiter, né? E tudo mais. Tem questões ali que ele precisa resolver para virar esse grande técnico. Ele está com os dois pés na fronteira entre ser um técnico medíocre, como os outros técnicos, boa parte dos técnicos brasileiros, ou virar um técnico muito importante. Ele continua com os dois pés fincados na fronteira há muito tempo. Como é que isso pode se resolver? Isso pode se resolver se os dirigentes da SAF cobrarem qualidade no trabalho. O que a SAF não está fazendo no Bahia é o mesmo que os dirigentes, os cartolas, não fazem nos clubes. Não cobra qualidade, não exerce cobrança sobre o trabalho do técnico. Há um entendimento de que não se deve cobrar o técnico. Deve, porque o técnico é um funcionário do clube. É necessário que os dirigentes do departamento de futebol chame o treinador, né? Mostre para ele algumas questões, dimensione o treinador dentro do clube, mostre que ele é uma peça ali de funcionamento daquela estrutura, né? Mas que ele não é, né? Enfim, ele não é esse Deus todo, né? Então, acho que se houver essa cobrança, uma cobrança justa, sem exageros, mas justa, né? Produtiva, construtiva, isto pode ajudar, por exemplo, um Rogério Ceni a crescer. Isso não está sendo exercido na SAF neste momento, muito pelo contrário. Ao final da temporada passada, a gente teve dirigente da SAF lá no Bahia falando que o trabalho do Ceni tinha a mesma qualidade técnica do Guardiola. Aí é brincadeira. Aí você já tem um monstro lá vivendo dentro do Ceni. Um cara fala um negócio desse, aí jamais vai conseguir ajudar o Ceni a crescer, porque de repente não é somente quando a pessoa é muito prepotente, a pessoa é prepotente, ela tem um problema, essa é a natureza dela. Né? Então, ela às vezes não vê que ela está cometendo alguns erros, né? Que ela está, enfim, exagerando. Então, ela precisa ser chamada em sua atenção. É algo que não acontece hoje no Bahia, como acontece no caso dos modelos associativos, também não acontece com o técnico do futebol. E o exemplo aqui em São Paulo é o do Palmeiras, em que o Abel Ferreira faz tudo o que quer, absolutamente tudo, ganha 3 milhões de reais por mês, né? 3 milhões, enfim, falou que não precisa ganhar o Paulista, que está tudo muito bem, porque já agora que ganha o Corinthians e que ganha o Santos, que há muito tempo não ganham, né? Enfim, não dá satisfação para ninguém, acha que manda muito mais do que deveria manda, na verdade, né? Enfim, tá tudo errado. Então, SAF e modelo associativo podem funcionar, só que há um problema na SAF, né? A maneira como ela está sendo encaminhada e também nos clubes associativos. No caso do Botafogo, poderia acontecer tudo o que está acontecendo. Uma vez que virou SAF, tudo bem. É uma empresa que tomou conta do Botafogo, mas isso tem que ser esclarecido. Tem que ficar muito claro para o torcedor que toda a arrecadação que o Botafogo teve em premiação vai para o Leão. Isso tem que ficar claro. Isso não ficou claro antes, não está sendo claro agora, não está sendo esclarecido agora e tudo mais. Tem que ficar claro para o Botafogo que quando um jogador ele faz uma grande temporada, né, ele vai para o Leão. Né? É de graça nesse caso. E o Botafogo não fica com nada. Né? Então, se houver uma proposta, por exemplo, para esse jogador de um outro clube, dificilmente ele vai ser negociado. Se o dono da SAF, né, entender que o Leão precisa desse jogador. Então, veja, o Botafogo hoje é que está tocando e fazendo funcionar essa empresa do John Textor. Né? Então, veja, é o único clube que está dando certo. O Molenbeek da Bélgica não funciona, né? O time lá do Lyon precisou entregar muito dinheiro agora para continuar competindo. O dinheiro que o Botafogo ganhou na premiação não está funcionando, né? E o Botafogo é o único que está conseguindo entregar muito sucesso. Então o Botafogo deveria ser priorizado. Só que a maneira como o texto olha para o Botafogo é a mesma maneira que o City está olhando para o Bahia, não entendendo a grandeza do clube brasileiro, priorizando o clube brasileiro. Nesse sentido, eu diria para você, os estrangeiros estão utilizando o futebol brasileiro, né? E não estão deixando nada para o futebol brasileiro neste caso.
Até o momento não estou deixando nada. Claramente que o Botafogo até que conseguiu títulos. Mas a configuração do Botafogo enquanto estrutura futebolística, neste momento, não está sendo trabalhada de uma maneira que, se saísse agora a SAF do Botafogo, o Botafogo ficaria muito bem, caminharia com as suas próprias pernas. Paradoxalmente, né, diante de tudo que eu estou falando aqui, no caso do Bahia, há até mais investimento na estrutura, enfim, na infraestrutura do Bahia, do que no caso do Botafogo. O Vasco é um fracasso total, o Atlético Mineiro é uma piada completa, e o Cruzeiro está competindo bravamente com o Atlético Mineiro para virar uma piada maior ainda. O Red Bull Bragantino, que foi falado que seria um sucesso tal, é a mesma coisa, né? O jogador faz sucesso, eles vendem, né? O Massa Bruta, que é o Bragantino, tinha muito mais personalidade quando era o Bragantino, o velho Braga, né? E hoje é um time esquisito, insosso, sem protagonismo, cavalo paraguaio que refuga toda hora diante de um obstáculo complicado, enfim. Então o cenário de SAF, ele não mudou o futebol brasileiro até o momento, não gerou mudança no futebol brasileiro, tá? Porque times do modelo associativo continuam ganhando títulos importantes, caso de Flamengo, caso de Palmeiras, né? As SAFs não fizeram diferença nesse sentido, tá? Então continuamos a ter o velho futebol brasileiro, né, sendo utilizado da pior maneira possível, seja através da SAF, seja através do modelo associativo. Obrigado, Josa, por essa opinião. Sobre Rogério Ceni, já que você falou assim especificamente sobre um treinador, eu acredito que ele tenha percebido, né, do ano passado para o início desse ano, dentro do que eu acompanho, porque assim, futebol eu acompanho muito o Bahia, né, porque é o meu time. Eu não costumo acompanhar tudo. Claro que eu sei dos outros, porque o Bahia joga contra os outros. Então eu vou acompanhando. Mas eu acho que o Rogério Ceni está aprendendo a fazer a leitura de que, se ele não tiver uma boa relação com a torcida, ele pode estar muito bem com o Ferran Soriano e com todos do Grupo City, ele não vai estar bem na Bahia, porque ele mora lá. E ele não vai viver indo para um estádio para ser hostilizado o tempo todo, que não é bom para a imagem dele. Então, essa coisa de ignorar a base do time, né? Jogador de base, porque ele não está pronto, porque não sabe marcar, mas o cara é da base, ele tem que ir porque ele tem que aprender, não é? Então, não vamos ter mais o quê? Um jogador de 16 anos que desponta como um craque, porque o Rogério Ceni quer que ele vá pronto, então não vai ter mais isso no futebol. E é contramão do futebol, inclusive, que o futebol aqui na Europa, os jogadores novos estão ocupando as posições Exato. mais relevantes, atacantes e tal, né? E goleiros também, muito jovens aqui, bons pra caramba, né? Porque tem oportunidade. Né? Nós temos no Bahia um menino chamado Juan Pablo, que é aquele rapaz, quando pega na bola, a gente sabe que ele é craque. O Del, que chamam de Haaland do Nordeste, aquele menino nasceu para fazer gol, é uma mistura de Nonato Todo Duro com Marcelo Ramos e como é o nome do outro? Nossa, agora me falhou. O Nonato, que era o Nonato todo duro, né? Que fazia gol de tudo que era jeito. O Haaland é aquilo ali, é o menino que nasceu para fazer gol. Mas entrou agora num jogo e saiu todo feliz, está na seleção brasileira da base. Mas tem que usar mais. Nós não podemos insistir, por exemplo, agora foi para o Fluminense, mas com a torcida brigando contra o time, contra o técnico e contra o elenco por causa de Everaldo, que estava jogando na posição errada, e Rogério Ceni Exato. não deu um esquema que permitisse mesmo o próprio Everaldo que jogasse melhor. Então, assim, o Exato. Rogério Ceni tem que tirar essa teima dele, como você falou. Tem. Ele não é o deus do futebol que ele pensa ser. Ele precisa entender que o elogio, a comparação a Pepe Guardiola pode ser aquela velha frase dos cartolas de antigamente. Ele está prestigiado, mas no outro dia perde o Perfeito. emprego. Ótimo. É isso, Wellington. Ótimo, ótima observação. Aliás, Nonato Todo Duro é excelente, né? Que apelido fantástico, né? Nonato Todo Duro é fantástico, é maravilhoso. Você foi muito correto quando você fala dessa questão da base. E é aquilo que toca lá na ferida do torcedor. O torcedor, ele quer que a sua base cresça, que os jogadores saiam da base, né? Duas questões. A primeira, eu concordo com você, eu acho que o Ceni está apresentando bons sinais no começo dessa temporada. Tá? E eu espero muito que ele cresça. Eu torço muito para que tenhamos bons técnicos brasileiros. E eu tenho muita esperança no Ceni ainda. Né? Eu acho que ele começou bem essa temporada. Tá? Quanto à questão da base, é um erro. Mas o mais interessante nesse ponto, e aí vai ao encontro daquilo que eu disse, né? O técnico precisa ser cobrado
A base precisa, contudo, ser pautada, bancada pelo clube, como um projeto do clube. Um projeto do clube mais amplo, né, que tem que convidar o treinador a entender, olha, você tem que colocar alguns, estamos investindo na base, precisamos, né, que você tenha, coloque um jogador ou dois. E quando o clube banca, né, a base, né, não basta apenas chamar o treinador para conversar. Importa também que um dirigente, né, por exemplo, da SAF, vá a algumas entrevistas coletivas e fale o seguinte: olha, vamos ter um jogador da base, né? Nós estamos, na verdade, bancando essa situação, que vamos ter um jogador da base no elenco, dois jogadores da base, um jogador da base sempre entrando nas partidas na medida do possível, se for necessário. Nós estamos, para quê? Para tirar a pressão sobre o técnico, né? Então, tem que ser um trabalho em conjunto entre a comissão técnica e o departamento de futebol, porque também fica muito difícil, né, para o técnico fazer esse trabalho sozinho. E quando o técnico já não tem muita simpatia, como parece ser o caso, né, aí ele fica numa situação ainda mais confortável para não fazer esse trabalho. Por isso que é necessário que seja um projeto do clube, e é por isso que um treinador de futebol tem que ser enquadrado como um funcionário do clube, independente da qualidade desse treinador, né? Então, isso mostra também como há um desajuste aí. E mesmo com a SAF, nós não resolvemos esse problema desse desajuste que já está presente também no modelo associativo. É o técnico bancando a base quando ele quer, sozinho, né, e sendo criticado quando não dá certo, ou é o técnico que não banca de forma nenhuma a base, né? Independente de ter jogadores muito bons. No caso do Palmeiras, por exemplo, o Abel, ele é obrigado a bancar a base em virtude de que há muitos jogadores bons, mas ele faz contra a vontade dele, porque ele não gosta desses jogadores jovens, né? Então temos aí, né? O projeto tem que ser do clube e o departamento de futebol tem que atuar junto com a comissão técnica, porque se deixar para o Rogério Ceni, dificilmente sozinho ele vai fazer isso. Então o clube precisa entender isso também. Olha, aproveitando que você está com uma camisa aí meio vermelha, meio ferrugem e tal, e porque a dona do canal aqui é a Amanda Rabuski, ela é torcedora do Colorado. O Internacional de Porto Alegre teve assim um quadro associativo que era considerado o maior do Brasil. Ele está ainda entre os maiores, né? E chegou a disputar, ganhar grandes títulos e tudo. E houve uma queda assim naquilo que nós criamos como expectativa. E isso choca um pouco com aquela sua opinião de que a associação pode sim levar o clube a um avanço contínuo, permanente, etc. O Inter não é SAF ainda, pelo menos. E vira e mexe, o Inter está perdendo jogadores relevantes, não está renovando porque não tem bala na agulha, além de ter uma dívida muito grande. Como é que você enxerga a radiografia aí do Inter de Porto Alegre? E atenção, eu tenho muito carinho pelo Inter de Porto Alegre, antes mesmo de conhecer a Amanda Rabus, que é a dona aqui do canal, tá? Porque o Bahia ganhou o segundo título nacional jogando contra o Internacional de Porto Alegre. E a torcida do Internacional de Porto Alegre, quando terminou o jogo, aplaudiu o Bahia. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu vejo isso como um gesto de grandeza. E por isso eu passei a admirar o Inter desde aquela época, quando a torcida do Inter soube valorizar o vencedor e serviu, inclusive, de uma grande crítica para o próprio time, tanto que o Inter depois passou a ganhar tudo de novo. Não é? Josa, como é que você pode fazer uma radiografia aí do Inter de Porto Alegre, já que é um time extremamente relevante no cenário nacional? Bom, o futebol gaúcho é sensacional por vários aspectos, né? É um futebol no começo de muita força, até que num certo momento surgiu a técnica, né? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Apareceu um jogador como o Falcão agora, desfilando, enfim, em campo. Nós somos o futebol da brutalidade, né? O que a gente faz? Resolver se render à qualidade. Não tiveram jeito, né? E aí é um futebol realmente muito interessante. No caso do Inter, houve aí muito investimento no clube pelo Sonda, pelo dono do Sonda, né? Que é uma rede de supermercados lá do Rio Grande, né? Que está espalhada por todo o Brasil, vários lugares do Brasil. Houve a injeção de muito dinheiro, mas a maneira como foi acordado, né, a entrada desse dinheiro no Inter, na minha opinião, não foi da melhor maneira possível, razão pela qual o clube hoje está bastante endividado. Ao mesmo tempo, houve a contratação de muitos bons jogadores, mas continuou no Inter
há um erro de avaliação sobre o trabalho da comissão técnica. Lá no Sul há um problema, há dois problemas no Sul, né? Do ponto de vista político, o pessoal fala que dificilmente uma mulher vai ganhar um cargo executivo lá no Rio Grande, né? E aí eu não sei se o problema é porque as pessoas são, neste caso, as candidatas são mulheres ou porque as candidatas mulheres são ou não são competentes, né? É outra história, é um debate bem complicado aí. Mas eles costumam falar isso, muita gente fala isso lá no Sul. A outra a questão, né, é sobre e aí eu perdi um pouco o eixo, mas então vou retornar ao Inter e falar outra coisa bem interessante do Inter. Com essa gestão de dinheiro no Inter, né, houve ali, na minha opinião, um acordo muito mal elaborado sobre como esse dinheiro seria pago, né? E agora me lembrei da outra questão, que é o técnico estrangeiro, né? Há um depósito de confiança muito grande para o técnico brasileiro, especialmente o técnico gaúcho. E em relação a isso, eles ainda não se livraram muito dessa história, de que mesmo o técnico brasileiro pode ter uma relevância brutal lá no Inter, nos clubes do Sul, incluindo o Inter, em relação ao técnico gaúcho, né? Foi dos clubes pequenos do interior do Rio Grande que em certos momentos aparecia, por exemplo, um 15 de Campo Bom, aparecia um técnico lá que colocava 50 jogadores no campo de defesa, o time empatava todos os jogos, com uma bola ganhava jogo, e do nada esse time chegou a vice-campeão, a não sei o que tal. O que fez o Inter e o Grêmio? Pegou esse técnico e contratou esse técnico, né? Então aí a gente tem um Mano Menezes, nós temos um Rotti, nós temos um Tite, nós temos vários técnicos gaúchos, né? E aí o que acontece? Esse técnico no Inter, né? Jogando contra os times pequenos lá do Rio Grande, não importava se o time tinha um grande elenco e jogava defensivamente na maior parte do tempo. Estava tudo muito bem, acabava ganhando jogos. Funcionava também em relação a outros clubes, no Brasileirão, em relação a outros clubes, mas nem sempre funcionava muito bem. Mas às vezes funcionava por quê? Porque também tinha grandes elencos, né? Começou a haver, inclusive, o domínio dos técnicos gaúchos sobre o futebol brasileiro de uma maneira também bastante brutal. No caso do Inter, ao mesmo tempo que houve uma gestão de dinheiro e a contratação de bons jogadores, o olhar para o trabalho do técnico não mudou, né? Então eles fizeram esforços de contratar técnicos estrangeiros, mas nunca bancaram seriamente esses técnicos. Nenhum desses técnicos teve realmente o devido, enfim, o devido reconhecimento. Apenas um desses técnicos conseguiu romper um pouco com isso, parcialmente com essa antipatia, né? Que foi o Codê, né? O Tchatcho Codê. Mas o Codê é um técnico que, infelizmente, ele entrou numa decadência muito grande, né? O Codê hoje é um dos técnicos mais decadentes do futebol argentino, ele juntamente com o Sampaoli. Aí ele também não estava se ajudando, né? Mas e quando não começou a não funcionar o Codê, começou novamente a se aprofundar a narrativa de que o Inter não precisava de um técnico estrangeiro. Então vamos buscar um técnico brasileiro, vamos buscar quem? Quem é que está no mercado? Tem um gaúcho no mercado, então contrata. O Roger, que curiosamente até que está fazendo um trabalho muito bom lá, mas eu ainda não confio tanto no trabalho do Roger. O Roger é outro técnico que eu também tenho experiência dele, mas eu não consigo confiar nele. Como eu confio, por exemplo, que o Rogério Ceni pode virar um grande técnico. Acho que o Roger está muito atrás ainda em relação a isso, apesar de que ele conseguiu fazer o Inter jogar muito bem ao final da temporada passada. Então o Inter tem vários paradoxos para resolver, que são paradoxos que estão relacionados ao próprio futebol do Rio Grande do Sul, né? E que estão presentes no Inter e no Grêmio, né? O Renato Gaúcho, que por exemplo, é um técnico, é um jogador histórico do Grêmio, virou um técnico do Grêmio e praticamente era quase um dono do Grêmio, né? Então, esses clubes, os dirigentes desses clubes precisam, na verdade, mudar um pouco a visão. Só que também eles têm dificuldade para mudar a visão sobre futebol, porque nesses dois clubes há grupos de torcedores ligados, inclusive, a canais no YouTube e tal, que tem muita força. E eles não têm ajudado. No caso do Inter, eu acho até que um pouco mais, ajuda um pouco mais. Há canais muito bons no Inter. Há canais horríveis, mas há canais muito bons, com bons analistas, né? Mas no caso do Grêmio é ainda pior. Então o Inter, na verdade, ele vai precisar de um pouco de sorte, né? Nessa temporada. Porque tem bons jogadores ainda, apesar de ter perdido muitos, né?
Tem o Roger, que foi muito bem na temporada passada, e o desafio dele é continuar bem nessa outra temporada, porque ele nunca conseguiu isso em 2 temporadas seguidas, às vezes não consegue nem 2 semestres de uma mesma temporada, ele consegue ficar muito bem. Então tem esse desafio, né? Circunstâncias são necessárias para que o Inter possa se dar muito bem. O Inter hoje, portanto, é refém dessas circunstâncias. Dessa maneira, eu diria que o Inter não está entre os favoritos para conseguir, por exemplo, terminar entre os 3, 4 primeiros do Brasileirão dessa temporada de 2025. Tampouco o Grêmio, né? Infelizmente, porque no caso do Inter, circunstâncias são necessárias. Diferentemente de um Corinthians que tem um elenco já formado, você percebe que ali está crescendo. Diferentemente de um Flamengo que está investindo no seu elenco agora, tem uma comissão técnica muito boa. Diferentemente, vamos lá, do Botafogo, que pode ainda contratar bons jogadores, diferentemente de um Palmeiras, que a respeito da crise que está acontecendo agora no jogo da equipe do Palmeiras, pode melhorar, né? Diferentemente dessas equipes. O Inter talvez precise muito mais de sorte para conseguir ter uma grande campanha do que propriamente daquilo que está sendo tocado no clube neste momento. Ô, Josa, para terminarmos aqui a nossa conversa, que está espetacular, eu acho que já fica assim com aquele, como diz lá na Bahia, aquele gosto de gás, né? De quero mais, e aí certamente poderemos combinar no segundo semestre um novo encontro, já com um cenário consolidado de campeonato brasileiro, de equipes e etc., e também de competições internacionais, que vem aí também o Mundial de Clubes, né? Este ano, que vai ter uma pausa no calendário, uma série de outras coisas. Eu gostaria de saber, o Uruguai, e falando sobre a base aqui, jogadores da base, etc. O Uruguai realmente é uma fonte de talentos ou é coincidência ter virado um paraíso fiscal e o Uruguai está brotando tanto jogador bom e caro? Bom, o Uruguai é um fenômeno do futebol, né? Em vários aspectos, né? Porque se olharmos para a população do Uruguai, é inacreditável como tem futebolista. O futebolista Uruguai supera, neste caso, uma experiência interessante na Europa, que é a experiência da Noruega. A Noruega é um país que tem uma população muito pequena, como você sabe, pouco mais de 4 milhões de habitantes. A Noruega tem quase 600 mil jogadores, entre amadores e profissionais. Isso é inacreditável para um país, é inacreditável, né? Uruguai, acho que supera esse número, né? Não tem agora o número, mas acho que supera isso daí. É um fenômeno. No Uruguai, funciona, além de ter... tem 2 coisas lá. Tem alguns empresários que investem muito em clube, preparando, inclusive, jogadores para exportação, né? Isso acontece até mesmo em clubes da segunda divisão, em que eles, para você ter uma ideia, tem um clube lá no Uruguai, né? Que ele contratou para o Sub-17 um técnico argentino, né? Para o Sub-20, um técnico... não, um técnico... Sub-17, um técnico italiano. O Sub-20, um técnico espanhol, né? E tem também acho que Sub-15, aí também cuida de outras categorias, tal, um técnico inglês, né? Esses jogadores, inclusive, eles recebem aulas, né, dessas línguas, né, para falar italiano, para falar... E há todo um processo que ocorre concomitantemente para gerar a dupla nacionalidade desses jogadores, né? E aí o treinamento é feito para que esses jogadores façam o tipo de... pratiquem em campo as ações que um jogador italiano pratica, né? Que jogador, por exemplo, da cultura futebolística inglesa pratica, e assim por diante, né? Isso, é tipo exportação. Então tem este caso no Uruguai. Muitos desses casos não dão certo. Um ou outro acaba funcionando. E alguns bons jogadores acabam brotando dessas categorias de base, dessas canteiras, né? E há também o caso de alguns clubes que conseguem fazer, pelo menos esporadicamente, durante um tempo, conseguem acertar muito em um projeto de construção de jogador. Por exemplo, no Uruguai, há pouco tempo, estavam fazendo, criando um modelo, criando o centroavante, né? Entenderam que havia uma demanda no mercado para o centroavante e começaram a investir em centroavante. Apareceu um monte de centroavante. Anteriormente, eles fizeram isso em relação a goleiro. Tem um monte de goleiro uruguaio bons hoje no mercado, né? E eles copiaram isso lá da Argentina, do Rosário Central, né? Que durante um tempo começou a criar bastante o camisa 10, que o Rosário Central copiou isso de um pequeno clube lá da Argentina, lá da Patagônia, de Comodoro Rivadavia, chamado CAI, Comissiones de Atividades Infantiles, o CAI, que era um modelo absurdo de organização,
absurdo que criava um monte de camisa 10, um monte de jogador bom de camisa 8. Foi o clube responsável pelo entendimento na Argentina hoje do tal do volante misto, que é o volante 5 e 8, que é as duas coisas ao mesmo tempo. E esse CAI hoje é um clube completamente inexpressivo, porque era um clube muito politizado também, né? Muito na época da ditadura, um clube politizado, tinha vários tal. Esse clube foi perseguido completamente, né? E hoje ele está quase no ostracismo, assim como também está no ostracismo o Nueva Chicago, que era um clube peronista lá na Argentina. Né? E por causa disso foi totalmente perseguido, e até hoje é perseguido. É o clube mais peronista de todos. Né? E a torcida organizada era peronista. Né? Porque quando o Perón, né, resolveu criar aqueles prédios tal, criou um monte dessas habitações lá na área do Nova Chicago, né? As pessoas ficaram muito, né? Só que aí, pô, aqueles apartamentos tinha aquele piso lá de luxo, né? O Perón falou que pobre tinha que ter o tal. A elite argentina ficou, né, revoltada com aquilo, não aceitava aquilo, né? E aí começou a haver a torcida organizada do Nova Chicago passou a ser a tropa do Perón. Só que aí a polícia começou a perseguir os moradores daquele local. Eles saíam para o trabalho todos no mesmo horário. Era uma coisa muito bonita, muito bacana do Nova Chicago. E eles nunca se renderam a todos os ataques que eles sofreram. Como é que eles destruíram o Nova Chicago definitivamente? Num certo momento, eles conseguiram criar uma divisão dentro da torcida do Nova Chicago entre os peronistas clássicos e os peronistas revisionistas, aqueles que hoje apoiam, por exemplo, o kirchnerismo, lá na Argentina e tal. E aí destruíram o Nova Chicago, né, completamente. Né? Mas até hoje ainda respiram Perón. Há torcedores do Nova Chicago que têm quadros do Perón na sala das suas casas, até hoje. Então, essas histórias do futebol são muito interessantes, de clubes perseguidos tal. Então, eles criaram, assim, voltando ao CAI, criou esse tipo de jogador, né? Durante um tempo, criar um tipo de jogador. Rosário Central resolveu copiar, Lanús hoje copia muito isso, e os uruguaios também copiam isso, e às vezes dá certo, né? Então, o futebol do Uruguai continua a ser um fenômeno, né? Não projeta mais ganhar Libertadores, mas projeta fazer grandes campanhas, né? Algo que de quando em quando eles conseguem, né? E estão trabalhando aí a confecção de jogadores, e acho que este é o destino do Uruguai. Não vai mudar muito em relação a isso. Josa, eu quero agradecer a você por aceitar o convite, ter assim trazido essa aula de futebol e geopolítica aqui para o público do meu canal. E espero que você tenha gostado da experiência de estar aqui nessa conversa, e que este tenha sido o primeiro de outros encontros também. É um prazer muito grande acompanhar o seu trabalho. Como eu falei na abertura do vídeo, eu considero você um profissional extremamente sério e dedicado aos dois propósitos que tem, né? Que é a abordagem do futebol e também a abordagem da geopolítica, e soube separar isso de uma maneira muito inteligente, mas também traz, como você falou agora, sobre essas escolas aí da Argentina, do Uruguai, você sabe fazer essa relação, porque a política está presente em tudo. E muito obrigado por estar aqui. Espero. Wellington, só uma Sim, observação, se você permite, rapidamente. por favor. Sobre, ainda no campo da geopolítica, eu acho assim, é muito importante falar isso aqui, neste canal, que é um canal de um analista que eu admiro, que é você. É muito importante que o mundo estude o que a Rússia está fazendo, que o Brasil estude a Rússia. A Rússia hoje precisa ser estudada em universidades, como um país. Alguns falam em 27 mil sanções, outros falam em 22 mil, eu não sei bem, 22, 27, são fontes aí. Como conseguiu desenvolver sua economia dessa maneira? E não é somente uma economia de guerra, tá, Wellington? Há investimento em outros setores, vários setores, há uma troca da economia de importação por criação de produtos, né? Há um investimento agora, por exemplo, em semicondutores, claramente que semicondutores ainda que não de primeira geração, não precisa, né? Os mais sofisticados não há necessidade para isso, quem sabe o que é semicondutor e sabe que não é necessário, deixa isso para Taiwan, para a China, enfim, né? Um país como o Brasil, por exemplo, precisa entender o que a Rússia fez. Dentre outras coisas, por quê? Porque o dia que o Brasil entender que precisa praticar sua soberania, o Brasil vai ser, né, totalmente atacado pelo Império. Totalmente. E a maneira como o Império estadunidense vai fazer isso inicialmente contra o Brasil, eu falo inicialmente porque pode até piorar, pode até ser militarmente, inicialmente é através de sanções. Como é que a Rússia fez? O que acontece com a Rússia?
né, que está num padrão de vida espetacular neste momento, com um crescimento absurdo da economia. O que a Rússia fez? O Brasil precisa entender isso. E também precisa tomar cuidado, né? Porque se as sanções não funcionarem, o Império também pode resolver que é algum. É porque nós somos um país de paz, nunca temos guerra, nunca vamos ter guerra. Fica acreditando nisso. Né? Se precisar, eles fazem guerra. E não vai ser nada difícil tomar completamente aqui os nossos mares. Um bloqueio naval ao Brasil é facinho, é muito fácil. Pela maneira como está configurada hoje a nossa marinha, assim como também todas as nossas forças armadas. Então, só para finalizar, eu acho muito importante isso. O mundo não sabe o que fazer com a Rússia hoje. Perderam essa guerra lá na Ucrânia. Perderam militarmente e perderam também economicamente. Então, a Rússia, nesse sentido, é um fenômeno a ser estudado, militarmente e economicamente. Né? Então, paremos de olhar para a Rússia como inimigo do mundo, como esse grande satã, e vamos tentar entender o que eles estão fazendo, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista militar. E isto é algo que o Brasil precisa fazer, sim ou sim. Porque se continuar a ser capacho dos Estados Unidos, vai cada vez ficar pior economicamente. Porque uma vez que o Império esteja em queda, o Império vai tentar explorar e colonizar cada vez mais sobretudo os seus aliados. Então a coisa pode piorar para cima do Brasil. Se o Brasil quiser reagir, né, vai sofrer, né, primeiro provavelmente com sanções e depois, por que não, até mesmo com uma tentativa militar. Então é necessário estudarmos o que acontece com a Rússia. Para tanto, precisamos romper com a nossa russofobia. Nossa, no caso, claramente que não a minha e a sua, mas de muitos de nós falando coletivamente. Desculpa por esse acréscimo aí. Não, muito pelo contrário. Eu quero, inclusive, dizer que eu não aprofundei com você determinados temas sobre o Brasil, porque você está no Brasil e o que você está falando que pode acontecer, eu já venho denunciando no meu canal que está acontecendo. Porque o que chamam de democracia no Brasil falhou. O Brasil não é um país democrático. E dentro do conceito que dizem que é democracia, o direito de ir e vir, o direito de expressão, liberdade de imprensa, nada disso existe no Brasil. Então não podemos aqui brincar de Brasil como um país democrático dentro desse conceito de democracia que eu considero totalmente falho. Né? E o Brasil abandonou o desenvolvimentismo, que era a grande alavanca do Brasil, o modelo que a China herdou do Brasil de Ernesto Geisel, e a China é o que é, e o Brasil ficou para trás. Né? Então, eu não falei sobre isso porque você mora no Brasil, você não é um militar. Como a semana passada eu tive aqui o comandante Robinson Farinazzo, que é militar, ele sabe exatamente o limite da crítica e sabe que estará protegido de alguma maneira por ser um militar. Né? E eu entrevistei também, há pouco mais de 15 dias, um outro militar, mas era português, então eu pude expressar a minha opinião sobre a política brasileira. O que eu quero dizer é que o Brasil está num péssimo caminho, é a laranja podre do BRICS, essa é a minha opinião, não é do Josa, tá? É a laranja podre do BRICS. É, É assim. esse alinhamento do que chamam de esquerda no Brasil, que virou o que Belintani quis fazer do Bahia, que era o arco-íris, né? A esquerda do Brasil virou casamento homoafetivo, pauta de racismo e etc., quando a questão econômica, que é a razão de todas as guerras, foi terceirizada para o neoliberalismo, tanto com o que chamam de esquerda como o que chamam de direita, com o agravamento de que agora a disputa é para saber quem privatiza mais no lugar de quem constrói mais. Então, o Brasil está numa situação muito perigosa, que eu não vou aqui, em respeito a você, e até por preservação da sua imagem na área de atuação junto ao esporte, evitar o aprofundamento. Concordo e alinho completamente com essa sua visão sobre a Rússia. Foram mais de 27 mil sanções, só para que você saia daqui com a informação precisa, porque as sanções elas não são vistas apenas como aquilo que é objetivamente aplicado, mas com os degraus para que aquilo que foi aplicado possa ser atingido. Então, como é uma cadeia de obstáculos, nós consideramos cada obstáculo como uma sanção. Então, são 27 mil, de acordo com especialistas nesta área específica de economia. Então, olha, Josa, muito obrigado por essa aula que você acabou de nos dar aqui e as portas estão abertas para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Quando for convidado, no próximo semestre, se for possível, estarei aqui novamente, vai ser uma honra. De novo, muito obrigado, obrigado também ao seu público e também
a quem é a dona do canal, né, a Amanda Arbusca, que é muito importante pela confecção desse canal, né? Porque esse canal certamente vai prestar uma contribuição muito grande aí para o entendimento da geopolítica. Muito obrigado pela gentileza do convite. Ela é companheira de todas as horas. Ela mora no Rio Grande do Sul e eu aqui na Suécia, mas é alma gêmea. Eu conversei aqui com Josa Novales, que é, para mim, uma das grandes autoridades na análise do futebol das Américas e também na análise geopolítica, tem feito um trabalho espetacular e eu recomendo. A descrição dos canais do Josa estarão disponíveis aqui para você. Eu sou Wellington Calazans, agradeço por mais um vídeo na sua companhia. Curta, comente, compartilhe e chame mais pessoas para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Quem pode contribui com o Pix. Um grande abraço e sábado tem os cortes do Conexão Angola, onde trarei mais atualidade internacional para você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.